Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo é aquele vídeo, né? Os amigos já sabem, dos jogos do fim de semana, sexta, sábado e domingo, e é lógico, os resultados dessa quinta-feira de futebol. Vamos trazer tudo, começando pela sexta-feira, Al Riyad e Al Nasser. Campeonato Saudita, 1h nessa sexta-feira. Al Qadsiya e Al Ittihad. Campeonato Saudita, 3h nessa sexta-feira. Vamos lá, gente, 3h também nessa sexta-feira vamos ter Al Faisaly contra o Neon SC. Campeonato Saudita, 3h nessa sexta-feira. O Vicenza vai encarar o Catanzaro, segunda divisão, campeonato italiano, 3h30 nessa sexta-feira, primeira rodada, tá? Campeonato Turco, 3h30 nessa sexta-feira, Erzurumspor contra o Galatasaray. Campeonato Turco, 3h30 nessa sexta-feira. Olympique de Marseille e Strasbourg. Primeira rodada do campeonato francês, 3h45 nessa sexta-feira. Vamos lá, gente. O Betis vai encarar o Real Sociedad. Real Betis contra Real Sociedad, né? Campeonato Espanhol, 4h nessa sexta-feira. Arsenal e Coventry City. Primeira rodada da Premier League. Primeiro jogo, né? Da primeira rodada da Premier League. Arsenal e Coventry City, 4h nessa sexta-feira. Repito, campeonato inglês, primeira rodada. Vamos lá, gente. Corinthians e Juventus da Rua Javari. Santos e América de São José do Rio Preto. Campeonato Paulista Sub-20. Ambos os jogos, 3h nessa sexta-feira. 11h nessa sexta-feira vamos ter Utah Royals enfrentando o San Diego Wave. É a Major League Soccer feminina, tá? Às 11h nessa sexta-feira. Vamos lá, gente, ainda com os jogos da sexta-feira, tá? Às 3h nessa sexta-feira, pelo Campeonato Paulista Sub-20, Palmeiras e Referência. Campeonato Paulista Sub-20, 3h nessa sexta-feira. Pela primeira rodada da Copa da Alemanha, jogo de abertura da competição. O Hansa Rostock vai encarar o Stuttgart. Às 3h45 nessa sexta-feira também, gente. Beleza? Lembrando, no caso da Copa da Alemanha, mesmo sendo a primeira rodada, perdeu, dançou. Beleza? A fórmula permanece a mesma, tá? 3h45 nessa sexta-feira, portanto. Já partindo para jogos do sábado, galera. Hull City contra Manchester United. Premier League, primeira rodada, 8h30, próximo sábado. No mesmo horário, o Schalke, como é o nome, pessoal? Shandukenbao contra o Shanghai Shenhua. Campeonato chinês, tá? Mas no caso desse jogo aqui, gente, é às 8h35, tá? Campeonato chinês, próximo sábado. Vamos lá, gente. VR Wiesbaden e Bayer Leverkusen, 8h, próximo sábado. Primeira rodada da Copa da Alemanha. 8h, próximo sábado.
Lüneburger contra o Werder Bremen, 10h30 da manhã, próximo sábado, aqui pela Copa da Alemanha também, tá? Às 10h30 da manhã, próximo sábado. Vamos lá, gente. Nottingham Forest e Leeds United, Everton e Crystal Palace, Ipswich Town e Sunderland. Esses 3 jogos às 11 horas da manhã, próximo sábado, Premier League, primeira rodada. Vamos lá, gente. Johnston e Celtic, St Mirren contra o Glasgow Rangers, campeonato escocês, ambos os jogos, 11 horas da manhã, próximo sábado. 12h15, próximo sábado, vamos ter o Lens, ou Lens, como prefiram, contra o Auxerre, campeonato francês, 12h15, próximo sábado. O Trier vai encarar aqui o RB Leipzig, a 1h da tarde, próximo sábado, jogo válido pela primeira rodada do campeonato da Copa da Alemanha, 1h da tarde, próximo sábado. Monza e Inter de Milão, Como e Udinese, ambos os jogos, 1h30 da tarde, próximo sábado, primeira rodada, campeonato italiano, né? Próximo sábado, 1h30 da tarde, repetindo. Vamos lá, gente. Dinamo de Moscou contra o CSKA, campeonato russo, 2h15 da tarde, próximo sábado. 2h30 da tarde, vamos ter Valência e Celta de Vigo, campeonato espanhol, 2h30 da tarde, próximo sábado. Vamos lá, gente. Brentford e Tottenham, 1h30 da tarde, próximo sábado, campeonato inglês. 3h da tarde, próximo sábado, vamos ter Sport Recife e Serrano, campeonato pernambucano sub-20, 3h da tarde, próximo sábado. 3h30 da tarde, próximo sábado, vamos ter aqui Konyaspor e Fenerbahçe, campeonato turco, 3h30 da tarde, próximo sábado. E no mesmo horário, pela Supercopa da Alemanha. Eu quero até esclarecer isso aqui, gente. Eu já falei aí, inclusive em áudios acima, que vamos ter a estreia da Copa da Alemanha. Mas também vamos ter a partida pela Supercopa da Alemanha, que é o campeão da Bundesliga da última temporada contra o campeão da Copa da Alemanha da última temporada. Eu até já expliquei isso em outro vídeo. Como o Bayern de Munique na última temporada conquistou tanto a Bundesliga quanto a Copa da Alemanha, então o jogo será Borussia Dortmund e Bayern de Munique, porque o Borussia Dortmund foi o vice-campeão alemão, tá? Então, Supercopa da Alemanha, 3h30 da tarde, próximo sábado, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, beleza? Valendo título, é um jogo só. Empatou, vai para os pênaltis. Se não me engano, tem prorrogação antes e pode ter pênalti caso permaneça empatado. Beleza? Supercopa da Alemanha, repetindo, 3h30 da tarde, próximo sábado. Vamos lá, gente. Campeonato francês, 3h45 da tarde, próximo sábado. Lyon e Toulouse, 3h45 da tarde, próximo sábado. Campeonato francês. 4h da tarde, próximo sábado. Série A, Campeonato Brasileiro. Fluminense e Remo, 4h da tarde, próximo sábado. Vamos lá, gente. Sevilha e Atlético Bilbao, Campeonato Espanhol, meio-dia, próximo sábado. 4h30 da tarde, próximo sábado, vamos ter Real Madrid e Espanhol. Campeonato Espanhol, 4h30 da tarde, próximo sábado. Vamos lá, gente. Paysandu e Ituano, Botafogo da Paraíba e Guarani. Repito, Botafogo da Paraíba e Guarani. Volta Redonda e Floresta. Série C, Campeonato Brasileiro. Próximo sábado, esses 3 jogos às 5h da tarde. Sporting e Alverca, Campeonato Português, 4h30 da tarde, próximo sábado.
6 horas da noite, próximo sábado. Vamos ter Palmeiras e Cruzeiro, Corinthians e Internacional, dentre outros jogos. 6 horas da noite, próximo sábado. Série A, Campeonato Brasileiro Feminino. Série B, Campeonato Brasileiro Feminino, valendo vaga, certo? Não só para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino Série B, como também para a Série A do Campeonato Brasileiro Feminino. Vasco e Taubaté, 6 horas da noite, próximo sábado. Beleza? Segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos lá, gente. Ceará e Londrina, 6 horas da noite, próximo sábado. Cuiabá e Goiás, 6h30 da noite, próximo sábado. Série B, Campeonato Brasileiro, ambos os jogos. Internacional e Atlético Mineiro, Série A, Campeonato Brasileiro, 6h30 da noite, próximo sábado. Santa Cruz e Caxias, Confiança de Sergipe e Anápolis, 7h30 da noite, próximo sábado, Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Atlante e Tigres, Monterrey e Clube León, Campeonato Mexicano, nessa sexta-feira, tá? 10 horas da noite, ambos os jogos. Às 5 horas da tarde, próximo sábado, ABC de Natal e Uberlândia, jogo de ida, semifinal, Série D, Campeonato Brasileiro. 5 horas da tarde, próximo sábado. Vamos lá, gente. Groningen contra o PSV, próximo domingo, 9h30 da manhã, Campeonato Holandês. 10 horas da manhã, próximo domingo. Vamos ter Bournemouth contra o Manchester City. Brighton contra o Aston Villa, 10 horas da manhã, próximo domingo, Campeonato Inglês. Vamos lá, gente, 12h15, próximo domingo, vamos ter aqui Le Havre contra Mônaco, Campeonato Francês, 12h15, próximo domingo. 12h30, próximo domingo, vamos ter Newcastle e Liverpool, Campeonato Inglês, 12h30, próximo domingo. 2 horas da tarde, próximo domingo, vamos ter Spartak Moscou contra o Zenit, Campeonato Russo, clássico, né? Pelo Campeonato Russo, 2 horas da tarde, próximo domingo. Getafe e Racing Santander, Campeonato Espanhol, 2h30 da tarde, próximo domingo. Vamos ter às 3h45 da tarde, próximo domingo, pelo Campeonato Italiano, Milan e Torino, Atalanta e Sassuolo. Pelo campeonato francês, repito, pelo campeonato francês, próximo domingo, 3h45 da tarde, vamos ter Rennes e PSG. Vamos lá, gente, mais jogos por aqui. Bragantino e Grêmio, Palmeiras e Vasco e o Bavi, né? Bahia e Vitória, Vitória e Bahia. Esses 3 jogos, 4 horas da tarde, próximo domingo. Série A, Campeonato Brasileiro. Repito, 4 horas da tarde. Vamos lá, gente. Barra e Maringá, Figueirense e Inter de Limeira, próximo domingo, 4 horas da tarde, Série C, Campeonato Brasileiro. São Bernardo e Náutico e também Ponte Preta e Avaí. Série B, Campeonato Brasileiro, próximo domingo, 4 horas da tarde também. Vamos lá, gente. Porto e Arouca, Campeonato Português. Barcelona e Elche, Campeonato Espanhol, próximo domingo, 4h30 da tarde, ambos os jogos. Próximo domingo, 5 horas da tarde, semifinal, jogo de ida, Série D, Campeonato Brasileiro, Asa de Arapiraca e Gama, 5 horas da tarde, próximo domingo. Vamos lá, gente. Operário e Vila Nova de Goiás, domingo, 6 horas da noite. Criciúma e Fortaleza, 6h30 da noite, próximo domingo também. Série B, Campeonato Brasileiro. Chapecoense e São Paulo, 6h30 da noite. Corinthians e Curitiba, 7h30 da noite, próximo domingo. Aqui jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, fechando aqui a agenda de jogos do final de semana. Vélez Sarsfield e River Plate,
7h15 da noite, próximo domingo. Boca Juniors e Racing, clássico argentino, 9h30 da noite no próximo domingo. Campeonato argentino. Vamos passar resultados aqui, galera. Lajeadense 1, Gramadense também 1. Segunda divisão, Campeonato Gaúcho. Anderlecht 3, Cairate 0. Liga Europa, gente. Jogo de ida, tá? Fase pré, teremos aqui o jogo da volta. Liga Europa. Também aqui, Rijeka da Colômbia 0, Midland da Dinamarca 3. Ou melhor, 2. Midland 2, Rijeka 0. Esse resultado, fase pré, jogo de ida, Conference League. Teremos aqui jogo da volta. Vamos lá, galera, mais resultados que tivemos nessa quinta-feira. O Al Hilal venceu o Al Feira pelo placar de 3-0. Al Hilal 3, Al Feira 0. Campeonato Saudita. Também aqui pela Conference League, o PAOK da Grécia empatou com o Brann da Noruega por 1-1. O Freiburg da Alemanha venceu o Motherwell da Escócia por 3-1. Fase pré, Conference League, jogos de ida, né? Teremos aqui os jogos da volta. Vamos lá, gente. Liga Europa. O Omana Foreni. Que nome esquisito, gente. Perdeu por 1-0 para o Red Bull Salzburg. O Arro, perdeu por 3-1 para o Benfica. Jogos de ida, fase pré, Liga Europa, teremos aqui jogos da volta. Pela Conference League, o Brighton empatou com o Tromsø por 0-0. Teremos aqui jogo da volta também, Conference League. Vamos lá, gente. Santos 0 também para o Macará. Santos vai para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Também aqui o Mirassol empatou com a LDU. Aqui eu vou só checar o placar, tá? Para passar certinho. Vamos lá, gente. 0-0 para Mirassol e LDU. 5-4 para LDU nos pênaltis. LDU na próxima fase, quartas de final da Copa Libertadores da América. O Mirassol é o primeiro brasileiro, né? Eliminado da Copa Libertadores, se muito me engano. Tá? Bom, Alavés 1, Raio Vallecano também 1, Campeonato Espanhol. Vamos lá, gente. Vasco 4, Olímpia 1. E o Vasco vai para as quartas de final da Copa Sul-Americana também. Vamos lá, gente. Os últimos resultados. Vamos passar aqui. O União Frederiquense empatou com o Brasil Farroupilha em 1-1. O Brasil de Pelotas perdeu para o Bento Gonçalves por 2-1. Esses dois resultados pela segunda divisão, repito, esses dois resultados pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Bom, Penarol 2, Clipper 1. Segunda divisão, Campeonato Amazonense. Bom, gente, para fechar aqui, CRB 2, Atlético de São João del Rei 0, Novo Horizontino 3, América Mineiro 0, Série B, Campeonato Brasileiro. Pela Copa Libertadores, com emoção, hein? Corinthians com um jogador a menos, venceu por 1-0 o Rosário Central. Corinthians 1, Rosário Central 0, e o Corinthians passa para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Pela Copa Sul-Americana, placar final aqui, Cienciano do Peru 0, Botafogo 1. No placar agregado, 6-2 para o Cienciano do Peru nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Repetindo o placar do jogo, Botafogo 1, Cienciano 0. Repito, Cienciano do Peru
classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Bom, gente, fecho o vídeo por aqui. Só falando que da sexta para o sábado a gente vai trazer aqui, né? Um vídeo atualizado com notícias de Mercadão da Bola, beleza? Várias notícias, tem muita mesmo. Tranquilo? Então, peço like mais uma vez. Se inscreva no canal, gente. Porque, bom, não preciso nem dizer. Informação e muito mais informação é o foco do canal, beleza? Peço like mais uma vez. Fui!